Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Eu estou aqui para mais um vídeo de reflexão aqui pela Rádio Resgate. E eu queria falar com vocês sobre Mateus 24:12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriaria. E eu queria trazer aqui, fazer uma alusão a uma história que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, que é sobre aqueles 6 homens que ficaram presos em uma caverna por conta de uma nevasca. E esses homens, então, eles fazem uma fogueira e cada um deles tinha um feixe de lenha junto consigo que levavam caso fosse necessário. E eles sabiam que o socorro só poderia vir para chegar até onde eles estavam pela manhã. Então aquela fogueira não poderia de maneira nenhuma apagar. Então chega a hora de o primeiro homem contribuir com aquela fogueira. Mas ele olha em volta e ali estava esse primeiro homem, era um homem racista. E ele percebe que ali tem um negro. Então ele imagina, eu não vou dar a minha lenha para aquecer o negro, de maneira nenhuma. E assim ele faz. O segundo homem era um avarento. E ele olha para aquele povo ali e vê um homem lá, marcado pelo tempo, e ele começa a imaginar que aquele homem era um preguiçoso. Então ele diz, não, eu lutei muito para ter as minhas coisas e eu não vou dar a minha lenha para um preguiçoso. O terceiro homem era o negro. E o negro olha em volta e diz, eu jamais vou dar a minha lenha para aqueles que ao longo do tempo me oprimiram como escravo. E guarda a sua lenha. Então vem o quarto homem, que era um pobre homem da montanha. E ele, conhecedor que era da montanha, ele imaginou, essa nevasca vai longe, eu vou guardar essa lenha porque eu vou precisar dela no futuro, porque essa nevasca com certeza vai muito longe. E não contribui. O quinto homem estava alheio a tudo isso porque era um sonhador. Não estava nem aí para ninguém, nem para ele mesmo, não percebeu e também não contribuiu para absolutamente nada. E o último homem trazia na sua testa os vinhos do trabalho, os calos nas mãos, e ele olhava para aquela lenha e olhou para aqueles homens e disse, cara, isso aqui custou o meu trabalho, eu não vou dar a minha lenha para esses homens. Por quê? Porque isso custou muito, custou o meu próprio trabalho. E eles adormecem ali. E pela manhã, quando o pessoal do socorro chega e entra naquela caverna, consegue chegar até eles, então percebe que ali estão 6 cadáveres. Então o chefe olha para os seus comandados e pergunta a eles, o que matou esses homens? E os seus comandados olharam para eles e riram. E disseram, Senhor, nós estamos dentro de uma caverna, no meio de uma nevasca, olha o frio que está. Com certeza, o que matou esses homens foi o frio. E o chefe disse, não. Foi o frio sim, mas o frio que veio de dentro. Queridos, se nós analisarmos, a igreja de Jesus, ela encontra-se também numa situação parecida. É um momento decisivo, são tempos finais, tempo de justiça própria, que temos visto aí tantas pessoas tentando fazer uma justiça própria, tempo do materialismo, as pessoas em busca do ter, tempo do bem-estar, o tempo do egoísmo, todas essas coisas levam a igreja ao esfriamento espiritual, E esse esfriamento espiritual era o mesmo esfriamento da igreja de Laodiceia, O que é que eu quero falar com você nessa noite aqui? A palavra diz que a fé de muitos esfriaria. Porém, ela não coloca lá o seu nome. Então, eu sempre pego esse texto aqui e eu olho ele como um aviso para que eu possa estar vigiando, para que eu possa, então, estar percebendo que isso pode me alcançar e pode acontecer comigo, porque o momento em que eu vivo, o mundo em que eu estou vivendo, ele tem me forçado a esse esfriamento espiritual. Porém, essa é uma decisão minha, eu decido isso. Nós agora estamos vivendo, por exemplo, num período de muito frio aqui, hoje é dia 28/6, uma segunda-feira, e estamos vivendo um frio aí, que eu acho que daqui deve estar uns 10, 9 graus por aí, estamos vivendo muito frio. E eu estava pensando que lá fora existe um monte de pessoas que, se nós estamos sentindo aqui 10 graus, eles já estão vivendo quase que o 0 grau lá fora. E eu tenho dito aqui, nessa rádio, tenho incentivado as pessoas a que, se você tem um cobertor dentro da sua casa,
que você não usa mais, está lá no seu guarda-roupa, uma blusa que você não usa mais, deixe ele dentro do porta-mala do seu carro. Por que isso? Porque certamente você vai encontrar uma dessas pessoas na rua. E aqui, queridos, não cabe nós fazermos qualquer julgamento do porquê elas estão na rua. O fato é que elas estão. Eu não sei o que levou essas pessoas a estarem na rua. Eu não sei o que levou elas a viver essa vida que elas estão levando. Mas eu sei o porquê que eu estou aqui. Eu sei que o Senhor me colocou aqui para servir, porque essa é a nossa função. Nós estamos neste mundo para servir, porque esse foi o exemplo de Cristo Jesus em nossa vida. O Senhor veio para quê? Para servir. Este é o mandamento dele, ir por todo mundo, pregar o evangelho, mas ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender o quê? A servir. E ele não vem aqui nomear a quem nós devemos ou não servir. Ele não diz a quem eu devo ou não amar. Ele diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo é aquele que está lá fora também. É aquele que está passando por necessidade nesse momento, que está passando por esse problema agora de não ter um abrigo, inclusive, para dormir. Eu acho que é o momento de nós nos sensibilizarmos, né? E buscar também atender a necessidade dessas pessoas, né? O pouco que você pode fazer para você, se você der uma coberta hoje, talvez seja quase que nada, mas para eles é muita coisa. É muita coisa. Talvez o que vai aquecer mais essas pessoas não é o cobertor ou não é a blusa, mas é o teu gesto. É eles saberem que ainda existem pessoas que têm sensibilidade a ponto de olhar para eles e perceber que ali está um ser humano. De não olhar para eles, o problema deles, mas olhar para um ser humano que está ali. Então, o que eu queria nessa noite falar com você é o seguinte: se você tiver a oportunidade, coloque dentro do teu carro uma blusa que você não usa mais, que lá no teu guarda-roupa ela não vai aquecer ninguém, aquele cobertor, aquela manta, né, que você acha que também não está mais usando, que você já comprou um novo e graças a Deus que você tem condições para isso, coloque dentro do seu carro. Eu não estou dizendo que você tem que sair agora não, mas certamente ao andar pelas ruas, e esse inverno está começando agora, você vai encontrar alguém com certeza que depende disso e que precisa disso. Pare o teu carro e diga, olha, Jesus te ama e eu estou aqui porque o Senhor te ama. E faça esse gesto para ele, dê uma blusa aí, ele vai entender que Deus ama e que está usando o teu braço para expressar esse amor a ele. Então que você tenha essa atitude hoje, que você possa não deixar este frio tomar o teu coração, que você sinta o frio por fora, mas que de dentro venha o calor de Deus na tua vida, para que você possa olhar para esta vida e dizer, o Senhor te ama, e eu também, e aqui está a minha contribuição. E você, com certeza, vai fazer com que essa pessoa tenha uma noite abençoada, não só pelo calor do cobertor, mas sobretudo pelo calor humano, que emana de Deus para você e de Deus para essa pessoa. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.